Ora, sejam muito bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de Online Soccer Manager. Bem-vindos então ao nosso canal. Hoje vamos ter a 6ª jornada do modo carreira. E nós jogamos em casa e não estamos nada confiantes, porque em casos normais iríamos jogar hoje em 4-3-3, mas infelizmente voltámos a não conseguir vender jogadores nem comprar. O que obrigou-nos a utilizar o olheiro e pronto, na verdade comprámos um jogador do olheiro, foi um médio, porque tínhamos 4 médios, 2 deles suspensos, sobram-nos 2. Compramos o terceiro, portanto ficamos com 3. E assim temos disponíveis 3 médios, um avançado e 5 defesas. A nossa opção, tinha dúvidas, ou jogava em 5-3-2 ou então jogava em 5-4-1. Jogando em 5-4-1 jogava com um médio fraco, jogando em 5-3-2 jogava com um avançado fraco. Eu optei por jogar em 5-4-1 remate à vista, porque é uma tática um bocadinho mais ofensiva para jogar em casa, achei um bocadinho melhor. Assim, mas não é a situação ideal, não é mesmo a situação ideal. Ora bem, maltinha, vamos lá então jogar. O adversário de hoje é... chama-se João Rodrigues. Treina o Willem. Neste momento ele está em, se não me engano, o último classificado. Posso estar enganado, mas eu acho que ele está mesmo em último classificado. A evolução de plantel dele está relativamente bem, portanto ele não tem um mau plantel. Hoje, não é pelo plantel que se nota grandes diferenças. Nós temos 2 ou 3 defesas fracos e aquele médio muito fraco a jogar a titular hoje que me preocupam. É assim, mas nós ainda não perdemos no campeonato e o João Rodrigues, se não me engano, ainda não ganhou. Portanto, nós temos de tentar hoje conseguir pontuar e tentar a vitória. Mas eu não estou nada confiante. Este é daqueles dias que tu vais jogar, vais para o jogo e já sabes praticamente que vais perder. Estás com uma confiança mesmo cá em baixo. E nós temos muito o hábito de perder pontos com os treinadores que estão mais fracos, entre aspas. Portanto, vamos jogar contra o Willem. Um abraço aqui para o João Rodrigues, que seja um ótimo jogo. Bora, vamos a isso, equipa. Escusado será dizer que os nossos suplentes também são muito fracos, portanto nós temos poucas opções táticas nesta conta. Toni Kroos vai tentar o primeiro remate à baliza, mas infelizmente a bola a não entrar. A bola vai para fora. Esqueci-me de encher o copo de água. 2 remates para nós. Mbappé avança em direção à baliza. Pode ser uma oportunidade de golo para nós. Pode ser um golo. Não, não é. Não é. Verratti falha. Verratti, Lautaro Martínez e Toni Kroos. Os 3 já falharam. E agora é a vez de outra vez Toni Kroos tentar decidir. Phoenix 0-0 ainda aos 34 minutos. A falta de eficácia da nossa equipa ultimamente tem sido incrível. Cartão amarelo para nós. E vamos para o intervalo com um 0-0. Estamos a jogar bem. Se não me engano, 4 remates a 0. Mas a bola não está a entrar. Estamos já numa sequência de falta de eficácia incrível. Bora, caraças. Toni Kroos. É a tua 4ª oportunidade. Phoenix. Caraças para este Toni Kroos. Eu não percebo o que é que está a passar com ele. Numa tática de remate à vista, os médios têm a função de fazer golos. O Declan Rice foi a contratação desta jornada. Através do olheiro, ele tem nota 80 e tal. Verratti, tens de ser tu. Tens de ser tu, Verratti. Golo! Muito importante, Verratti. Muito importante. Muito importante, caraças. Grande Verratti. Cá está o tal médio. Que a gente... Bem, agora o 2-0 de Bastoni. Porra, é como o ketchup. O custo é a primeira. Ouça, grande, importantíssima vitória. Estava mesmo a ver que era mais um empate. Vocês andam fartos de gozar connosco porque sermos o rei dos empates, porque nos fartamos de empatar jogos. Uma coisa inacreditável. E agora estamos a ganhar e ganhamos isto. Um abraço aí para o João Rodrigues. Não fez um bom jogo. Nós aproveitámos bem o mau momento de forma dele. Conseguimos aproveitar esse fator. Vamos então para as estatísticas. Vou já aqui colocar as estatísticas para vocês verem. Ok. Portanto, 2-0, 11 remates a 1. Vitória absolutamente inquestionável. Podia não ter acontecido se não fosse o golo aos 78 minutos.
Felizmente, desta vez fomos eficazes. Continuamos com 0 golos sofridos em 6 jogos. Estamos com uma defesa genial, a todos os níveis, genial. Eu não sei se o Courtois tem mérito também nisto, mas há de ter algum. A linha defensiva tem mérito com certeza. Nós hoje optámos então por jogar num 5-4-1. Este foi o reforço, nota 88. Este miúdo teve que jogar, de 68, porque não tínhamos mais ninguém. É a falta de opções. Tínhamos 2 médios defensivos fortes de 99 e 92 suspensos, que já vão estar disponíveis para o próximo jogo. E o banco completamente arrasado. É um banco de suplentes péssimo. Utilizámos todos os defesas, sendo que 2 deles têm nota 80, portanto também não é bom já nesta altura do campeonato. Mas trouxemos a vitória, é o mais importante. Vamos já à classificação. Ora bem, resultados de hoje: King ganha 2-1 ao Pinto Blue, Cascão empata a 0 com o Simões, grande jogo. O Johnny Costa ganha 2-0 ao Zé Tigresa, grande vitória do Johnny. Zé Tigresa a ir-se abaixo, ele que esteve muito bem na primeira fase. O Messi CR7 volta a ganhar ao Carlos Grativol e significa que é a segunda vitória, se não me engano, seguida dele. Aí ao Estrilho perto com o campeão nacional Duarte Inácio. 10 remates a 8, que vitória estrondosa para Duarte Inácio, muito importante para ele. Estrilho a perder terreno, ele que estava, se não me engano, em primeiro lugar, ou era o Medinas? Não, Medinas não, acho que era o Estrilho que está em primeiro. Medinas a empatar a 0 com o convidado especial do Brasil, Metusalém Severino, bom resultado fora. Lil Jeep empata a 2 com o Andrei e nós conseguimos ganhar ao João Rodrigues. Isto significa mudanças e estamos num bom caminho, Melhor defesa do campeonato, 0 derrotas até ao momento em 6 jogos. Portanto, estamos muito bem até agora no modo carreira. Johnny, também é João, Johnny Costa a liderar o modo carreira neste momento com 13 pontos. Estrilho vai-se abaixo, Simões vai-se abaixo, o que é bom para nós porque estamos na corrida. Enquanto estivermos lá na corrida, quem estiver cá em cima e perder pontos, perfeito para nós. Mas fair play, todos os treinadores são igualmente favoritos e está muito equilibrado, como é óbvio. Está tudo ainda muito mexido. Messi agora a subir na classificação, João Rodrigues confirma-se que tem 0 vitórias, tal como Medinas. Estão os dois aqui em baixo, com o Carlos Grativol também. Há 3 treinadores até ao momento sem vitórias em 6 jogos. É problemático. Para o Medinas, que esteve muito bem e foi campeão da primeira fase, da meia-final, agora as coisas estão complicadas para ele. Messi tem o melhor plantel até ao momento, Cascão em segundo, Zé Tigresa em terceiro. Olhando para o plantel do Messi CR7, um plantel aqui muito, muito interessante, com muitas opções, também é importantíssimo, não é? Ele consegue jogar no 4-3-3, no 4-5-1, etc. Olhando para o plantel, reparem que o Medinas ainda não ganhou, mas está com um plantel fortíssimo. Portanto, é uma questão de tempo até ele começar a ganhar, porque ele está a fazer um ótimo trabalho de evolução de plantel. O plantel do Cascão, 400 milhões, também é muito semelhante ao do Messi CR7. É um plantel sem avançados. Será que ele vendeu agora alguém? Acho que não. Portanto, ele está mesmo sem avançados até o momento. Ele está a apostar no Tel, jovem de 18 anos, para evoluí-lo. Um meio campo recheado de opções. Era este meio campo. Ele conseguia fazer 3 meio campos. O Cascão conseguia fazer 3 equipas de meio campo. Uma defesa também muitíssimo completa, guarda-redes bom. Portanto, ainda sem bodes de nacionalidade. O evento da venda de transferências, da loucura de transferências, impossibilitou os treinadores de fazerem bodes de nacionalidade. Portanto, ninguém está a conseguir fazer como seria de esperar até ao momento. Se bem que há aqui uns rasgos de nacionalidade portuguesa na equipa do Zé Tigresa, com Rafael Leão, Nuno Mendes e Diogo Costa. 3 jovens que são a base desta equipa de nacionalidade portuguesa no futuro. Provavelmente ele mais para a frente, com o decorrer da Liga, vai apostar mais nisso. E tem o Haaland, que é muito bom. Nós temos também avançados interessantes. Portanto, temos o Mbappé, 24 anos. Aqui no meio campo temos 2 jogadores importantes, Caicedo e Musiala, que estavam suspensos. Declan Rice também pode entrar na corrida dos jogadores úteis. E aqui na defesa temos Reece James, Bastoni e Lautaro Martínez. São 3 defesas jovens que podem perfeitamente fazer uma liga completa. Na baliza temos um jogador mais velho, mas já é um jogador com muita qualidade. É um jogador que dura muitas jornadas. O problema é que ele vai ficar cansado. A gente vai ter que o colocar no banco em algum jogo. Ainda não sei qual.
Ora bem, maltinha, próximo adversário é fora... Não, é na nossa própria casa. É o Lil Jeep, que vem de 4 empates seguidos. Portanto, junta-se a fome à vontade de comer. O mais certo é dar empate. Se houvesse casa de apostas, o jogo iria dar empate. Nós não sabemos ainda com que tática vamos meter. Lil Jeep é uma equipa de 138 milhões. Uma equipa com um ótimo ataque, fantástico. Fabuloso este ataque. Quem me dera ter o Saka. Precisava muito dele na nossa equipa. Precisamos de extremos. Depois tem um meio campo muito interessante com o Enzo, a ser um jogador que pode melhorar, e depois o resto são jogadores inúteis. Portanto, ele tem que reforçar o meio campo e a defesa. Eu acredito até que ele tenha dinheiro no banco. Portanto, ele vendeu aqui, vendeu lá, aqui vendeu alguma coisa. Eu não sei como é que ele está de finanças. Não consigo perceber agora assim, tinha que analisar a mais detalhe, mas está com uma equipa estranha. Portanto, ele tem que arranjar uma forma de vender o ataque para melhorar o meio campo e a defesa, porque senão corre riscos de ter dificuldades. Ele de facto tem aqui 2 defesas muito bons, de 19 e 20 anos, que vão ficar a liga toda possivelmente. Uma linha defensiva que provavelmente vai ficar a liga toda, provavelmente um destes 2 vai ter que sair, são os 2 jovens e fortes, mas tem que mexer e comprar meio campo e defesa, senão vai ter dificuldade. Nós com a chegada de novo de Musiala e Caicedo temos mais opções de meio campo, voltamos a ter 5 opções, uma opção no ataque, 5 opções na defesa. Para amanhã, se tudo continuar como está, provavelmente meto um 4-5-1. Se não, vamos tentar construir outra vez uma equipa de ataque, que ainda não conseguimos. Só conseguimos numa jornada, mas depois os jogadores foram vendidos e não conseguimos comprar outra vez. Portanto, andamos numa situação destas. Temos jogadores à venda, mas este vou tirar. Vou antes pôr este à venda. Porquê é que eu retirei este? Porque este é um jogador que em princípio é para ficar. É um jogador que tem 25 anos, melhora bastante a fazer amigáveis. Porquê é que eu não consegui vender este jogador? Ai, fui estúpido. Agora fui burro, malta. Eu tinha 5 jogadores à venda por causa do evento passado. Retirei um, já não pude pôr outra vez o quinto. Porque o evento passado permitia-nos ter até 6 jogadores à venda. Portanto, acaba o evento. Se tiverem 5, ficam os 5. Mas se eu retirar um deles, já não consigo pôr outro. Porque só posso pôr no máximo 4 jogadores à venda. Ora bem, vamos então dar um saltinho nas outras 2 contas. Na Liga de Grupo continuamos a testar 4-4-2, à força toda. Jogamos contra o Simões, mas é uma liga sem pressão nenhuma, ok? Estamos mesmo no relax, a fazer o melhor que conseguimos, mas sem pressão. O melhor que conseguimos, de longe que não estamos a fazer. Mas estamos a testar um 4-4-2 que eu gosto, um 4-4-2 bastante pressionante. Não fosse a gente já ter esquecido de fazer a tática uma data de vezes, até tem potencial. Olha, agora estou a gostar do resultado. Ganhámos. Ganhámos isto. Ai, malta, ganhámos isto ao Simões. Ai, grande sorte. Grande sorte. Eu não estou feliz porque... Até estou triste porque significa que a tática não resultou. Mas em termos de eficácia foi tremendamente eficaz. Uma vitória estranhíssima contra o Simões, que estava muito bem. Se o Simões ganha, está em segundo lugar. E nós estamos aqui cá para baixo, não é? Estamos a começar agora. Estranhíssimo este resultado. Injusto para ele, como é óbvio. Ora bem, aqui na batalha a história é outra. Aqui é mesmo muito importante este jogo. A batalha está empatada, se não me engano está 32-32 para cada um dos grupos. E estamos a defrontar um grupo chamado Portugal Fighters. Um grupo português. O adversário de hoje é o El Treinador. Jogamos fora, jogamos em 4-5-1, bora lá. A nossa evolução de plantel aqui está muito bem feita. Aqui podemos jogar com qualquer tática do jogo, porque temos plantel para isso. Sai Lewandowski e entra Mané, portanto também é bom termos um bom suplente. Cartão vermelho para Mbappé, que é deles. Estamos a jogar contra mais um, temos de fazer gol, malta. Apesar que... Gol. Sané, gol muito importante fora de casa. Eu disse Sané, mas foi o Mané. Vocês já estão habituados a estas coisas. 2-0. 2-0. Em princípio está ganho, não é? Aproveitámos a expulsão, demos o nosso melhor e fizemos golos. Vou saltar. 2-0, muito bem. A expulsão a ajudar-nos, como é óbvio. 7 remates a 3 contra o outro 4-5-1. Um abraço aqui ao El Treinador. Isto agora vai dificultar aqui um bocadinho as coisas para eles. Nós estamos a fazer um trabalho de evolução do mais alto nível que há. Estamos com um plantel de 350 milhões com opções em todo lado e depois temos em caixa 136 milhões de euros.
para comprar o ataque, que só ainda não comprei porque na lista de transferências ainda não apareceu o que eu quero e eu não quero gastar boss coins a mais. Vou pôr já o Lewandowski a curar-se, que vai já estar pronto para o próximo jogo. É só um dia, que equivale a 8 horas no médico. Opções no meio campo, muitas. Opções na defesa, muitas. Opções no guarda-redes, não precisamos de mais. Olhando para os resultados, vamos ver como é que o nosso grupo safa e Danilo ganha também. Muito bem o Danilo a ganhar fora de casa. A batalha torna-se agora a nosso favor. Simões ganha em casa. 4-2 num jogo equilibrado. Hoje foi um dia desastroso para os Portugal Fighters, que vão ter muitas dificuldades a partir de agora. Grande empate do Leandro. Fora de casa, um jogo com muitas lesões mesmo. E Vítor Gaspar a ganhar, meu Deus. Portanto, isto hoje foi encher a barriga, não é? Enchemos a barriga e de repente uma batalha que estava equilibrada já não está e agora já não vão conseguir dar a volta a isto. O nosso problema é a batalha número 2, portanto, contra o outro grupo. Portanto, a dos Portugal Fighters, com todo o respeito, está muito controlada da nossa equipa, ok? Os Portugal Fighters, a partir desta jornada, vão ter dificuldades extremas. Isto não é desvalorizar o que eles estão a fazer, que estão a fazer uma boa batalha. Mas no evento de transferências nós estivemos mais fortes, isto fez a diferença, como é óbvio. Eu tenho estes 136 milhões, não é, que eu posso distribuir pelos nossos colegas de grupo e tudo mais. Há muitas estratégias que podemos utilizar para consolidar este resultado. E depois taticamente somos fortes, ou seja, nós já percebemos mais ou menos aquilo que está a resultar. Portanto, dificilmente vamos ser também surpreendidos taticamente. Contra este grupo, a história é outra. Nós tivemos mal no mercado de transferências, o Bruno, X-Kate e o Rui praticamente não evoluíram o plantel e o adversário teve muito bem a evoluir o plantel. Isso faz toda a diferença, ok? Aqui na nossa própria batalha as coisas estão mais controladas. Porquê? Porque eles têm os 3 últimos classificados. 200, 200, 200 é o valor de plantel de cada um deles. E o nosso pior, entre aspas, é o Simões com 284, que é um plantel quase 100 milhões a mais do que qualquer um destes 3. Eu sou o plantel mais valioso em teoria, porque temos 136 milhões, a qualquer momento este plantel sobe para 450 milhões. Portanto, nós estamos confortáveis a controlar a batalha, ok? O Danilo também teve muito bem na evolução de plantel. E agora as coisas vão dificultar-se para eles, mas eu quero na mesma e conto com isso que o Portugal Fighters deu o seu melhor, porque só assim também o nosso grupo consegue crescer e foi bom ver tanta vontade dos Portugal Fighters em ganhar-nos. É muito bom também para o grupo e para a intrusão do vosso grupo interno, portanto vocês têm que levar essa energia para cada uma das batalhas que tiverem. Ora bem, maltinha, vamos dar um saltinho nos comentários do videozinho de ontem, malta. Bora lá? O episódio de ontem foi o 5º, aqui está ele. Vamos ler os comentários. 27, meu Deus! 27 comentários. Entretanto, temos aqui o tal questionário. Quem quiser responder, eu agradeço imenso. É um questionário sobre os videojogos. Basicamente são perguntas de escolha múltipla. Muito rapidamente respondem, para aí em 2-3 minutos. E ajuda-nos imenso no trabalho que estamos a fazer da tese. Em relação ao trabalho, nós estamos a entrevistar pessoas e alguns destes comentários vão se referir a isso. Estamos a entrevistar youtubers, ok? Eu vou lançar uma sériezinha aqui neste canal sobre uma escola de youtubers, algo que faça remeter a quem quer começar no YouTube, a ensinar, ok? E vamos ter entrevistas aos youtubers mais famosos de Portugal. Alguns de vocês conhecem mais, outros menos. Já temos pelo menos 3 entrevistas, portanto, uma delas foi a Clevo, um youtuber que tem 1.3 milhões de subscritores. Ele faz vídeos em inglês de Minecraft. Outro é o Ante, que vocês conhecem, como é óbvio, quase todos vocês em princípio devem conhecer. O Ante tem 3.7 milhões de subscritores. E começou também na altura no Minecraft, se não me engano, ou no CS, bem, já não me lembro. Mas pronto, o Ante é uma figura do YouTube incontornável. Vamos entrevistar um jogador de FIFA que tem mais ou menos o mesmo número de seguidores que nós, tem na casa dos 20 mil, e até agora temos estas confirmadas. E perguntamos perguntas estruturais para quem está a começar no YouTube aprender como fazer as coisas, e vai ser interessante colocar isso aqui no canal. Portanto, eu estou a fazer uma tese, teria que sempre fazer estas entrevistas, estou a juntar o útil ao agradável, já que estou a ter este trabalho, já que estamos a entrevistar figuras interessantes para todos, porque não trazer
as suas respostas até vocês, não é? Porque vocês podem ganhar com isso. Ora bem, Chocal Brabo diz: Boa Santana, voltei a jogar OSM por causa de ti, estou-me a divertir, bué. Continua assim, um abraço aqui para o Chocal. Diogo Cardoso diz: empatei contra o campeão nacional fora de casa com uma diferença enorme de valor de plantel. Correu mal este evento para mim, vou tentar recuperar, diz o Diogo Cardoso. Boa sorte, amigo, dá o teu melhor, o evento é impactante, de facto. O Diogo Alves diz-nos: Grande Santana, o rei dos empates, siga, grande abraço aqui ao nosso amigo Diogo Alves, obrigadíssimo. O Henrique diz-nos: excelente vídeo, continua assim, grande abraço aqui para o nosso amigo. O David Esteves diz-nos: estava indeciso entre 4-3-3 e o 5-2-3. O David Esteves é o Zé Tigresa, campeão nacional 2020, que nos defrontou ontem. Nós jogámos fora de casa e conseguimos um bom resultado, conseguimos um empate, se não me engano, 1-1. E ele está a explicar que estava indeciso entre o 4-3-3 e o 5-2-3. Ele optou por um 5-2-3. O 5-2-3 tem resultado bem comigo, por isso é que decidi ontem apostar nesta tática, mas se calhar devia ter apostado no 4-3-3. Eu também acho que sim. Eu fiquei feliz por ele ter escolhido antes o 5-2-3. Podíamos até ter ganho o jogo, mas pronto, acabámos por empatar. Benedita de Trancoso: o Santana está igual a mim para vender gajos. Uma vez meti um jogador à venda no início da liga e só vendeu no último jogo. Já agora, quando me referi, isto já deu agora, referia-me ao vídeo ter saído muito cedo. Eu ontem fiz um erro no lançamento dos vídeos e o vídeo saiu mais tarde do que é normal, portanto saiu para aí às 5 da tarde. Mas, para alguns treinadores, os mais atentos, repararam que o vídeo ficou mais cedo disponível na nossa playlist aqui do modo carreira. Portanto, quem foi ao perfil do canal viu o vídeo aqui já disponível e ele não estava ainda público. E como é que isso é possível? Porque há um método, que foi esse o nosso erro, que é colocar o vídeo, o chamado não listado. Quando clicamos o vídeo não listado, significa que toda a gente que tiver o link do vídeo ou se ele estiver numa playlist pública, os vídeos podem ser vistos. E esse vídeo estava nessa situação. Por isso é que quando eu publiquei o vídeo já tinha 30 visualizações. Ok? Porque já havia cerca de 30 pessoas que já tinham vindo aqui ao perfil do canal ver o vídeo. Porque provavelmente notaram que estava atrasado ou qualquer coisa, ou simplesmente decidiram vir. Por isso é que para o Benedita Trancoso o vídeo saiu mais cedo. Porque o vídeo logo à noite, no dia anterior, já estava na playlist. Por engano. Desculpem. Deixa-me beber água. Eu hoje enganei-me e não enchi o copo. Quem quiser comprar estes copos, tem o link na descrição do vídeo. Este e outros copos da nossa coleção. Ora bem. Vamos lá, Santana, diz o Jesus Cristo, sabendo que... Jesus Cristo abençoe. Jesus Cristo nos abençoe. Poxa, consegui. Ora bem, um abraço aqui para o nosso amigo Leonor Souza, será que é mesmo uma senhora? Diz uma formação que consiga superar muitas outras no jogo. PS, não sei se consegui explicar muito bem. Conseguiste uma formação que seja mais forte que as outras. Isso não existe, embora haja tendências. Portanto, o 4-5-1 e o 4-3-3 são as mais utilizadas, mas isto é de modas. Já foi o 6-3-1, já foi o 5-2-3, já foi o 4-4-2, já há muitos anos, já não é há algum tempo. Mas isto é um bocado de modas, ok? Mas estas táticas normalmente são muito estáveis. Tal como o 5-4-1, que eu hoje consegui ganhar em 5-4-1, também é uma tática bastante equilibrada, tal como o 4-5-1. E joga-se da mesma forma. Siga Zé Tigresa, hoje o rei dos empates puxou-te para um. É isso mesmo, Alex. Hoje puxámos para um empate e por pouco não puxámos para a vitória nossa. Santana, achas que um 4-3-3-A durante a liga toda é uma boa opção? Sendo que comecei ontem, depois de 3 anos a jogar. É uma liga para inuviar tiás. Desculpa lá, eu estou a ler muito a mal hoje. É uma liga de inuviar tiás e tenho experiência e o meu plantel é muito superior. O que achas? Eu percebi tudo, só não percebi esta expressão. Não é muito comum eu ler este tipo de expressão. Mas, Gabi, 4-3-3-A numa liga toda
se calhar não é bom. Mas depende da liga. Se tu estiveres numa liga descontraída, como parece que em princípio estás, em que o teu plantel é muito superior, sem dúvida, eu ia no 4-3-3 a liga toda, ok? Se estiveres numa liga como modo carreira, uma batalha de grupos já do top 100, top 50, isso já é demais. Portanto, não, se fosse num 4-3-3 a liga toda, pode resultar, mas a probabilidade de não resultar é grande. A gente deve saber adaptar-se ao nosso plantel. Geralmente uma pessoa que joga em 4-3-3 à liga toda é porque não fez um bom trabalho de evolução de plantel. Porque um bom trabalho de evolução de plantel obriga-te a muitas vezes abdicar de ter 3 avançados para conseguir melhores vendas, abdicar de ter 5 médios. E esse abdicar vai-te fazer jogar noutras táticas. Por isso é que eu neste modo de carreira já joguei em 4-3-3, 4-5-1, 5-4-1. Não sei se já joguei em alguma de contra-ataque, talvez o 5-3-2, já não me lembro. Mas variamos muito a tática consoante aquilo que vai sendo preciso no nosso plantel, os jogadores que estão disponíveis. Tenho quase 300 jogos no OSM e tenho uma percentagem de vitórias de 85%. E já com 16 troféus, e a minha tática preferida é o 4-3-3B. Jogo pelas alas, pressão 69, 66, passo rápido e tal. Gostava que desse um feedback e perguntar se é possível entrar num próximo torneio campeonato que organizes e como fazer para participar. Pergunta ao Paixão PN. Todos com mais de 100 jogos podem participar. Agora o resto explica ao Santana. Eu não me lembro muita coisa. Não é bem assim. Mas no modo carreira não há número mínimo de jogos. Mas para participar no modo carreira, que é a competição que temos acompanhado, basta assistir ao primeiro episódio, que é uma live. Nessa live tu tens 2 sorteios que a gente faz na própria live e onde abrimos também as inscrições na própria live. Eu dou-vos um link e vocês metem lá o vosso nickname. Mas basicamente os subscritores têm um sorteio de subscritores em que vocês se inscreveram e imaginem que há 7 lugares, temos 100 nomes. Desses 100 nomes sorteamos 7 nomes para participarem no modo carreira. E depois temos outro sorteio que é dos membros aderentes, os presidentes do canal. Se vocês forem ali no vídeo há um botãozinho que diz aderir, se vocês tiverem uma conta com mais de 18 anos, cliquem em aderir, tornem-se presidentes, pagam uma mensalidade ao canal e aí tem um sorteio à parte onde sorteamos 10 presidentes para entrar em cada um dos modos de carreira. A partir do 13º modo de carreira, que é o próximo, quanto mais antigo for o presidente, ok? Imaginem que um presidente tem 1 ano e outro tem 1 mês. O presidente com 1 ano tem direito, imaginem, a 3 bilhetes para o sorteio. E o presidente com 1 mês tem direito apenas a 1 bilhete. Ou seja, vamos beneficiar a antiguidade dos presidentes nos sorteios de presidentes, ok? Quanto mais antigo o presidente for, mais bilhetes ele terá para ir a sorteio. Espero ter esclarecido. Quanto à tua percentagem de vitórias é ótima, mas quando fores para ligas competitivas isso vai baixar. Eu posso-vos mostrar o meu caso. Não sei se aqui diz a percentagem, mas acho que sim, não? Só na app. Só na app é que diz a percentagem. Mas nós temos 10 mil jogos, destes 10 mil temos uma percentagem de vitórias superior a 50%, o que é muito bom. Atenção, é muito bom. Eu vou-vos dar um exemplo. Isto é uma liga competitiva. Desculpem, isto é uma batalha. Mas na batalha também dava para perceber isso. Mas pronto, no modo carreira nós estamos em segundo lugar e temos apenas uma percentagem de vitórias de 50%. Em segundo lugar. Portanto, nas ligas competitivas vocês vão ter sempre percentagens baixas. Eu como só jogo ligas competitivas, portanto a minha percentagem é sempre baixa. Por isso é que eu estou nos 50 e qualquer coisa por cento de vitórias. Não tenho 80 nem 90, porque aí significava que não estava a jogar competitivo. Ora bem, mais comentários. Miguel Ângelo diz: no próximo modo de carreira espero estar presente e vou entrar para ganhar. Boa sorte ao Miguel Ângelo, dá o teu melhor se conseguires entrar. Ninguém joga para perder, diz o José Santos. Observação: aparece Modric é 102 e o Santana. Bora, comprámos o Toni Kroos. Ontem, pelos vistos, tínhamos comprado o Modric e eu disse que comprámos o Toni Kroos. São jogadores bons, têm os dois boa qualidade, são os dois médios centros e são os dois do Real Madrid. Confundi-me. Boa sorte na entrevista aos youtubers. Um abraço ao Nilton. Salve para o Brasil, diz o Max New.
Santana, como o Rico Fazes é muito difícil, acho que era mais fácil falares com o Pedro Time. Já fui ver o perfil do Pedro Time, o youtuber. Ele tem pai 400 mil seguidores. Não o conhecia. E já lhe mandei mensagem por mail. Vamos ver se ele responde, mas já lhe mandei. E aqui o Alex diz o Psylocke. Tenho que ver também se faz sentido. Ainda não conheço também, eu tenho que ir ver. O nosso amigo Carlos Horta, Master Guru, diz-nos: temos vagas nas Lontras B, Academia do Zitismo, com 18.500 medalhas. Obrigatório ter 2 slots livres para batalhas e liga de grupo. Mensagem ao SM para Master Guru a quem tiver interesse. Temos aqui vários comentários polémicos que eu nem vou ler. Malta, um abraço, boa luta a todos. Bem, maltinha, tchau a todos, um abraço e até amanhã. Vemo-nos por aí. Amanhã há mais, à mesma hora, à hora do costume. Por acaso amanhã não vou estar por casa. Tenho que gravar o vídeo na manhã seguinte, à noite. Logo se verá. Um abraço, até amanhã. Obrigado a toda a gente que é presidente. Obrigado a quem deixa um likezinho no vídeo. Obrigado a quem deixa uma doaçãozinha. Tchau, malta. Até amanhã.